Olá, Brasil. Vamos lá. Agora, vamos falar sobre o 8 de janeiro. O 8 de janeiro, nós estamos aí com o julgamento da Débora tramitando, a perigosíssima Débora, a cabeleireira. Arma um batom aí de pouco mais de 5 centímetros. 8 de janeiro, Fux pede vista e adia julgamento de Débora acusada de pichar estátua da corte. Essa matéria do G1, né? Geralmente eu não leio, não vejo o G1, mas hoje eu resolvi fazer esse vídeo, né, com a matéria do G1, que diz o seguinte: ministro da turma analisa no plenário virtual se Débora Rodrigues dos Santos deve ser condenada ou absolvida. A PGR aponta 5 crimes na denúncia. Cara, eu não tenho dúvidas no Brasil, não tenho dúvidas que essas pessoas aí sem alma, sem coração, sem nenhuma empatia, principalmente com crianças, porque está ligado diretamente aí a Débora, né, que tem que dar, a sua presença tem que garantir um crescimento saudável, psicologicamente legal para as crianças, sem trauma, agora não tem jeito, né? As crianças estão traumatizadas ao extremo. Qual será aí o tratamento? Como será a recuperação dessas crianças, né? Dia a dia, noite a noite, sem a presença da mãe, sabendo que a mãe está isolada num cubículo porque usou um batom. Cara, é sem palavras, né? E quando você analisa a Carmen Lúcia, a mulher não tem empatia, é uma máquina. Aliás, esse povo não tem empatia com ninguém, não. Para ferrar alguém, eles passam por cima de todos, de tudo e de todos, somente para pegar alguém, se é que você me entende. Para pegar o Bolsonaro, eles passam por cima de tudo. Inventa crimes, chuta a Constituição, interpreta como eles querem. É assim. Pois é, mas veja lá, o ministro, o Fux, ele pediu vista, ou seja, ele adiou o processo, né? O julgamento pedindo vista, pedindo prazo, né? É o prazo. O ministro do Supremo Tribunal, Luiz Fux, pediu vista, mais prazo, nesta segunda-feira, e adiou o julgamento de Débora Rodrigues dos Santos, acusada de ter pichado a frase "perdeu mané", de autoria do Barroso. Vocês sabem disso. Agora, se eles estão querendo, não é, 14 anos de reclusão para Débora e o autor da frase, não é? E ainda mais um agravante vindo de um ministro que deveria ser isento, neutro, né, imparcial, mas a frase é do Barrosinho, "perdeu mané". Então qual seria a sentença do Barroso, hein? Então ela escreveu lá na estátua essa frase que fica em frente à estátua da sede do STF. O julgamento começou na sexta-feira, dia 21, em plenário virtual, e até esta segunda-feira o placar era de 2-0 pela condenação. Os votos foram dados aí pelos ministros Alexandre Maduro de Moraes, o rei de Nárnia, e o relator eu sou comunista graças a Deus, ou seja, o Flávio Dino, aquele mesmo que quando o governador destruiu o estado do Maranhão, o estado do Maranhão cada vez mais miserável. Eu digo isso porque nas minhas viagens de motos eu tenho passado por Maranhão também, viajo todo o país e vejo a situação do Maranhão, é triste. E como recompensa, claro, ele ganhou o Ministério da Justiça e depois, claro, o STF. Pois bem, pelo rito normal, o julgamento terminaria no próximo dia 28. Agora, com o pedido de vista, a nova data será definida. Brasil. E aí, Fux? Quem sabe, né, Fux? Um pouco de... Você tem aí um surto de lucidez, né? Você tem um surto, um relance de lucidez, um pouco de racionalidade para entender o quanto o Brasil está odiando vocês por essas decisões arbitrárias, ditatoriais e infernais na vida das pessoas. Então o Fux indicou a colegas que vai estudar melhor o caso para verificar os crimes apontados pela PGR, que eu disse que são 5 aí para a Débora.
Bom, ministro do Supremo ressalta que a cabeleireira não foi acusada pela PGR apenas pela pichação, mas por ter aderido ao movimento golpista. Lembrando que a acusação veio da PGR e você sabe que a PGR significa Moraes e STF. É um puxadinho ali do STF com o gourmetzinho fazendo um papel ridículo, triste, abominável, talvez a pior formação da PGR até agora, né? Bom, ele reconheceu, por exemplo, a Débora, reconheceu, por exemplo, que estava em frente ao quartel-general do Exército junto ao grupo que pedia a intervenção militar, que é inconstitucional. E daí? Se todos estavam, o Brasil inteiro, pedindo uma saída para esse país, né? Agora, porque eu estava lá em frente ao quartel, eu posso ser condenada, né, por todos esses crimes que daqui a pouco nós vamos falar sobre? Pois é, a ré, disse Moraes, né? O Moraes está dizendo aqui o seguinte: a ré dolosamente aderiu a propósitos criminosos relacionados a uma tentativa de ruptura institucional que acarretaria a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente eleito, escreveu o ministro em seu voto. Olha só, ela estava armada de fuzil, uma .50, atrás dela vários helicópteros com soldado aderindo ao seu chamado, vários tanques de guerra, tá? Até algumas infantarias rebeladas, gritando: Débora, o que fazer? Débora, o que fazer? E ela com a .50, um batonzinho. Cara, ridículo, né? O mundo todo está vendo essa farsa assim, assim de modo pasmo. O mundo está pasmo com isso. Bom, a pichação ocorreu durante os atos antidemocráticos, quer dizer, você... tudo bem, né? Houve o quebra-quebra e ninguém vai isentar de quem quebrou, de quem invadiu as casas lá dos três poderes. Mas, na verdade, só temos um, né? Os três poderes é força de expressão hoje, mas só temos um poder. Quem quebrou, que pague, né? Que sofra a sanção da lei, como diz o Código Penal. Aquilo ali é vandalismo e as pessoas têm que pagar pelo Código Penal. Eu não posso, porque eu desejaria que fulano pegasse 100 anos de prisão. Não, ele tem que ser preso ali pelo ato que praticou. E ali é vandalismo. Vandalismo dá no máximo ali uma cesta básica, 3 meses de reclusão e olhe lá, não é? Houve a custódia, né? Ali numa custódia ali com o juiz, vai embora, tá certo? Vai cumprir as penas alternativas. Mas o Moraes não. A PGR e o Moraes acusa a Débora dos seguintes crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, quando alguém tenta, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. A pena varia de 4 a 8 anos de prisão. Olha a arma poderosa, um batonzinho, escreveu uma frase ali, em 4 minutos está limpo com água e sabão. É com essa arma que a Débora ameaçou o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Brincadeira. Golpe de Estado: quando alguém tenta depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente, tá? Isso aí. A punição é aplicada por prisão no período de 4 a 12 anos. Pois é, a Débora com um batonzinho, ela se tornou alguém violento, alguém que poderia impedir o andamento ou restringir o exercício dos poderes democraticamente constitucionais. Me ajuda aí. Golpe de Estado, né? Já disse, associação criminosa armada. Qual era a arma, cara? Um batom? Me poupe, não foram encontradas uma arma de fogo, nada. Facas, não tenho aqui memória se encontrou alguma faca também, mas armas, nada. Cara,
Quando 3 ou mais pessoas se associam para cometer crimes, a pena inicial varia de 1 a 3 anos de prisão e tal. Pois é, associação criminosa armada. Cara, é muita bizarrice. Agora, vocês aí, ó, quer dizer o seguinte, né? Elisa Matsunaga, aquela do picadinho, né? Do dono da York, que era seu marido, quer dizer, picadinho no marido, né, da York, lá o dono da York, a Elisa Matsunaga, mas que é isso, cara? Em relação à ação da Débora, daquele batonzinho, cara, é uma santa. Então, nas ruas, a gloriosa Elisa Matsunaga. Aí o Cabral, rapaz, aquele que pegou, destruiu o Rio de Janeiro, roubou até a alma dos cariocas, aquele que diz que ele tem fixação por roubar tá no seu sangue. Sou ladrão, gosto de roubar, disse isso em juízo. Pois é, cara, tá dando dicas de cultura, dicas de cultura. Olha, um bom filme, hoje é sexta-feira e tal. Bárbara. E o André do Rap, né? Com seu helicóptero, com a sua lancha, com as suas mansões, com sua grana. Vai lá, garoto, vai. Continua aí a destruir vidas com a sua farinha, né? Todo mundo sabe que ele é um dos reis da farinha, né? Da distribuição da farinha no país, né? Farinha cara pra caramba. E agora mandando a farinha para Portugal, aliás, para a Europa, usando Portugal como porta de entrada, né? Pois é, não, mas está tranquilo. O batom da Débora é mais terrível. Cara, e aqueles que picharam a casa, ô dona menina? Dona menina, picharam a sua casa lá a ministra aí, picharam a sua casa lá em Minas Gerais, meteram tinta vermelha nas paredes, na sua casa. Você não diz que são o Estado, hein, ministra? Picharam a sua casa lá em Minas Gerais? Cadê? Nada, tá todo mundo de boa aí, a senhora que teve que pagar lá para limpar a sua casa, hã? Pois é, uma casa de uma ministra. Mas vocês não têm empatia. Você, principalmente a senhora mulher, né? Não tem empatia. Está vendo a situação de 2 crianças desesperadas em casa, traumatizada. Como essas crianças vão sair dessa situação, o estado psicológico, saber, já tem quase 2 anos, a mãe presa dia e noite, essas crianças lembrando, mandando vídeos na internet, pedindo a liberação de suas mães, 2 crianças, caras, com menos de 10 anos. Tá. E a Adriana Anselmo? Não, vai para casa, menina. Vai para casa. Não sei, acho que foi 30. Essa foi menos 38 anos de reclusão, me parece que é isso. Não, mas não precisa ser cumprido. Vai para casa, você tem um menininho de 12 anos lá, você precisa estar com ele. Vai para casa. Você era esposa de Cabral, nosso amigo. Vai para casa. Cabral já está em casa, vai você também. Pronto. Tá tudo certo, né, cara? É inacreditável. E a estátua? Monumento de Borba Gato, no interior paulista. Né? Quer dizer, não é de esquerda, não, fizeram isso assim, não, foi um ato impensado, tá tudo bem, os menininhos precisam ir para casa, tomar juízo, botar juízo na cabeça, né? Não, mas a Débora não. Seu batom é atômico, seu batom é poderoso, é uma arma de destruição em massa, e o Brasil está vendo tudo isso, viu? O Brasil está vendo tudo isso. Vamos aqui ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. O que a defesa da Débora diz? A defesa da Débora argumentou que o caso não deve ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Também considera que a denúncia deve ser rejeitada por falta da justa causa. Defendeu ainda que ela deve ser absolvida, já que sua conduta não configura crime. Não configura crime. Bom, quais são os próximos passos? Os próximos passos é o seguinte: o processo agora está na fase de julgamento. Os ministros vão avaliar as provas e os depoimentos e decidir se ela deve ser condenada ou absolvida. Se for absolvida, o caso será arquivado. Se condenado, os ministros vão fixar penas de acordo com a circunstância do caso. Está aí a decisão. Virar pela condenação, só um milagre pode salvar essa menina que, infelizmente,
no ato impensado com um batom, que depois ficou provado que uma limpeza rápida de 5 minutos com água e sabão limpou a terrível desgraça que ela causou à democracia, né? A abolição ao Estado de Direito, sua arma era um batom. Cínicos. Beleza, espero que haja um milagre. Ô Fux, Deus comece esse milagre, não é, por você, que você deve ser pai, não sei se é avô, pai deve ser, não sei se é avô. Se olhar 2 crianças, bom, se a mãe tivesse feito o que a Lisa Maxinaga fez, não é? Triturar o esposo, não é? Picadinho, do que a Susana von Richthofen fez com os pais junto com os escravinhos, estão livres, não é? Se o que a Adriana Selma e o Cabral fez, saqueando o Rio de Janeiro em todas as frentes, em larga escala, passando a mão grossa, lisa, aliás, grossa não, lisa, né? Mão lisa, mão de seda, mão de veludo dos cofres públicos. Então, tá tudo aí, cara, tá tudo na rua, né? Pois é, e é isso aí, é o vídeo de hoje. Está parado agora o julgamento, né? O Fux pediu vista e vamos ver quando ele entrega, devolve a corte para a continuidade do julgamento. Então, está 2-0, lógico, o relator, o juiz, a vítima, o réu, a testemunha, o xerife, enfim, tudo, né? Moraes já deu seu voto a favor da condenação e aquele que destruiu o Maranhão também segue o relator. Beleza?